Imagine uma situação que te causa profunda dor, uma pedra no caminho da vida, um sofrimento que parece eterno. A primeira reação é o sentirmos desespero, a crença de que essa angústia te acompanhará para sempre. Mas e se eu te dissesse que o sofrimento, quando enfrentado de forma correta, pode ser um combustível poderoso para a sua transformação? É natural. Sofrer em silêncio não é a solução. Essa atitude te aprisiona na dor, impedindo o crescimento e a superação. É como carregar a pedra nas costas dia após dia, sem nunca se livrar do peso. Mas devemos atentar para alguns fatos. Este vídeo não é para quem quer continuar vivendo na miséria da autocomiseração. Se você busca apenas se afundar na tristeza e no desespero, então aqui não é o seu lugar. Mas se realmente você deseja aprender a lidar com o sofrimento de forma positiva e construtiva, então você está no caminho certo. Neste vídeo, você aprenderá a amar o sofrimento em certas situações da vida. Você vai descobrir como lidar com essa experiência de forma construtiva, transformando seus problemas em soluções. Sim, você pode aprender a amar o sofrimento. Não se trata de masoquismo, mas de reconhecer que a dor pode ser um trampolim para o crescimento. É como transformar uma pedra em combustível para impulsionar sua jornada. Mas preste atenção, nem tudo é aceitável. Saber lidar com o sofrimento não significa se submeter à exploração ou abuso. Você tem o direito de estabelecer limites e proteger-se de situações que te causem dor desnecessária. Neste vídeo, você encontrará estratégias para lidar com o sofrimento, aprender a identificar a origem da sua dor, desenvolver resiliência e encontrar significado nas suas experiências. Agora, sem mais enrolação, vamos entender essa magnífica sabedoria. O estoicismo é um grande ensinamento que nos encaminha a encontrar força e serenidade dentro de nós, independentemente das circunstâncias externas. Um dos conceitos centrais dessa doutrina é a ideia de que podemos aprender a amar o sofrimento, mas não no sentido de buscar ativamente a dor, mas sim de aceitar sua presença inevitável em nossas vidas e aprender com ela. Como diz os estoicos, o sofrimento não é algo a ser temido ou evitado a todo custo, mas sim uma oportunidade de crescimento e autotransformação. Eles acreditavam que a verdadeira sabedoria reside em nossa capacidade de enfrentar as adversidades com coragem e dignidade, em vez de nos deixarmos consumir pela angústia e desespero. Amar o sofrimento significa abraçar as dificuldades como parte integrante da condição humana e encontrar significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Em vez de nos revoltarmos contra o destino ou nos lamentarmos pelo que não podemos controlar, os estoicos nos ensinam a cultivar uma atitude de aceitação e resignação diante das vicissitudes da vida. A eterna pergunta que assombra a humanidade. Buscamos respostas, mas no calor da dor, nenhuma parece suficiente. Culpabilizamos outros para aliviar a angústia. Quando falham, aí então você assume o papel de responsável. Diante da falta de palavras, o silêncio se torna a única forma de assimilar a dor e seguir em frente. Mas como seguir com a certeza de que a dor e o sofrimento são realidades iminentes? Mas isso não quer dizer que devemos ser passivos ou resignados diante do sofrimento. Pelo contrário, os estoicos defendiam a importância de agirmos com coragem e determinação para enfrentar as adversidades e superá-las da melhor forma possível. No entanto, ao mesmo tempo, eles nos lembram da importância de aceitar os limites de nossa própria capacidade e a aprender a distinguir entre aquilo que está em nosso poder mudar e aquilo que não está mais então. Por que o sofrimento? Qual sentido tem a dor? Por que tantas injustiças isso não poderia intervir e impedir que o ser humano vivesse tantas tormentas em sua vida? Estas questões brotam dos corações atribulados que suplicam por uma harmonia, por justiça, por explicações diante do inexplicável. Busca-se um culpado para amenizar a dor e descarregar a revolta gerada pela perda. Porém, ao invés de buscar culpados, devemos buscar soluções. As pessoas colocam a culpa até em Deus, então eu lhe pergunto, se Deus fosse um juiz maléfico que punisse suas criaturas, a dor seria mais fácil de entender. Ela seria vista como consequência do castigo e da ira divina, e para acalmá-la, sacrifícios seriam necessários. É por isso que os estoicos aprenderam a amar o sofrimento e a lidar com tudo isso. Mas isso não significa glorificar a dor ou buscar ativamente situações difíceis, mas sim desenvolver uma relação saudável com a adversidade
e encontrar dentro dela uma fonte de crescimento pessoal e espiritual. Ao adotarmos essa perspectiva estoica, podemos aprender a transformar mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, tornando-nos mais fortes. O sofrimento tem capacidade de criar no homem um conflito fértil, uma motivação de evolução, mas, para tal, ele deve desfrutar o sofrimento. Mohana narra que o sofrimento, quando aproveitado, é como a cachoeira que pode tragar o homem, mas pode ser útil para nós, contanto que o homem saiba aproveitá-la. Uma cachoeira contém águas fortes, a ponto de tanto bater nas pedras como modificar, e alguns até podem mudar pela força das águas. Além disso, o estoicismo nos propõe a refletir sobre a natureza efêmera do sofrimento. As dificuldades que enfrentamos, por mais intensas que sejam, são passageiras e temporárias. Reconhecer essa verdade fundamental nos ajuda a manter uma visão mais equilibrada e compassiva da vida, lembrando-nos de que mesmo os momentos mais sombrios eventualmente cedem lugar à luz. Ao aprender a amar o sofrimento, não nos tornamos insensíveis ou indiferentes ao sofrimento dos outros. Pelo contrário, desenvolvemos uma empatia mais profunda e uma compaixão genuína pelos que estão ao nosso redor. Compreendemos que todos enfrentam suas próprias batalhas e que, ao compartilharmos nossas experiências e apoiarmos uns aos outros, podemos encontrar consolo e fortalecer os laços que nos unem como seres humanos. É um entendimento profundo porque o sofrimento é um mal, mesmo que seja, o homem tem a capacidade de tirar do mal um bem maior. Portanto, é mais do que simplesmente suportar a dor, é abraçar a vida em sua plenitude, com todas as suas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. É cultivar uma mentalidade de gratidão e aceitação, reconhecendo que mesmo nos momentos mais difíceis, há lições a serem aprendidas e crescimento a ser alcançado. A chama da vida arde mesmo em meio à escuridão quando encontramos um propósito, um porquê que nos impulsiona. Diante das atrocidades do mundo, a busca por um significado transforma o sofrimento em força, iluminando nosso caminho. A vida é uma jornada repleta de desafios, mas ao encontrarmos a tomada do sentido, acendemos a luz da esperança e da resiliência. Sofrimento é inevitável, mas encontrar a luz dentro da escuridão é uma escolha. E quando fazemos essa escolha, descobrimos que a força para suportar qualquer como reside naquilo que nos motiva a viver. Ao adotarmos uma perspectiva estoica e aprendermos a amar o sofrimento, podemos colher uma série de benefícios tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Em primeiro lugar, ao desenvolvermos uma atitude de aceitação e resiliência diante das dificuldades, somos capazes de lidar com os desafios da vida de forma mais eficaz. Em vez de nos deixarmos abater pelo desespero ou pela autocomiseração, encontramos força interior para enfrentar as adversidades com determinação. Isso nos permite superar obstáculos aparentemente insuperáveis e nos tornarmos mais capazes de alcançar nossos objetivos e aspirações. Quando você decide encarar isso sozinho, sem compartilhar com ninguém, você impõe limites para que ninguém possa saber pelo que você está passando. Muitas vezes, ao compartilhar nosso sofrimento com as pessoas, elas podem acabar piorando a situação. A responsabilidade por lidar com seus problemas é sua, então faça você mesmo. Temos muitos exemplos de pessoas que superaram grandes desafios sozinhas, sem a ajuda de ninguém. Quando você está prestes a perder algo que lutou a vida toda para conquistar, é mais fácil as pessoas dizerem, termina logo isso, do que te ajudarem. Mas quando colocamos uma barreira entre sua decisão e a opinião delas, você acaba superando todo aquele sofrimento e problemas. Isso te torna mais forte porque, no seu íntimo, você acaba descobrindo que é capaz de resolver seus problemas. É importante ressaltar que amar o sofrimento não significa ser passivo diante das injustiças ou permitir que outros nos pisoteiem ou enganem. O estoicismo não prega a resignação absoluta ou a submissão cega às circunstâncias externas, mas sim a aceitação daquilo que está além do nosso controle e a ação decisiva sobre aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, ao adotarmos uma mentalidade estoica, não nos tornamos vítimas passivas das circunstâncias, mas sim agentes ativos de nossa própria vida. Reconhecemos que, embora não possamos controlar as ações dos outros ou as injustiças do mundo, podemos controlar nossas próprias reações e escolhas. Assim, podemos agir com firmeza e determinação para proteger nossos direitos e interesses, sem perder de vista nossos valores éticos e morais.
Ao mesmo tempo, o estoicismo nos ensina a cultivar uma atitude de desapego em relação às coisas externas e ao julgamento alheio. Reconhecemos que nossa verdadeira força reside em nossa capacidade de viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, independentemente das opiniões ou ações dos outros. Isso nos permite manter uma serenidade interior, mesmo em face da adversidade, sabendo que somos fiéis a nós mesmos e aos nossos ideais mais elevados. A aceitação serena não nos torna presas à mercê do mundo, mas sim faróis que iluminam nosso caminho, raízes profundas que nos ancoram em meio às tempestades da vida. Somos guerreiros autênticos, munidos da armadura da integridade, prontos para enfrentar qualquer batalha. Na conexão perfeita entre a quietude da alma e a força da ação, encontramos o segredo para uma vida plena e significativa, mesmo quando as marés da vida se agitam. Dar sentido ao sofrimento é como encontrar uma joia rara em meio a pedras sem valor. É descobrir um ideal que nos motiva e nos dá força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. É encontrar a meta que nos guia e nos dá esperança. Se a vida tem sentido, então o sofrimento também o tem. Faz parte da nossa existência, assim como o destino e a morte. É inevitável, mas podemos escolher como lidar com ela. Podemos nos entregar à dor e à tristeza, ou podemos buscar um significado para o sofrimento. Podemos transformá-lo em aprendizado, em crescimento, em força. Encontrar um sentido para o sofrimento não significa que vamos deixar de sentir dor, mas significa que podemos encontrar um propósito na nossa dor, que podemos transformá-la em algo positivo. Quando encontramos um sentido para o sofrimento, ele se torna menos pesado, menos difícil de suportar. Podemos até mesmo começar a vê-lo como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, da próxima vez que você estiver sofrendo, lembre-se de que você não está sozinho. Esses problemas fazem parte da vida, mas cabe a você escolher como lidar com elas. Busque um significado para o seu sofrimento. Transforme-o em aprendizado, em crescimento, em força. Encontre a sua joia rara em meio às pedras sem valor. Como dizia Sêneca, o sofrimento é o único companheiro que nunca nos abandona, que o homem que soube sofrer é regenerado pela dor. É benevolente amigo, condescendente, compreensivo, profundamente compreensivo e, por consequência, atraente, pacífico, harmonioso. A dor é como uma escola com capacidade de formar o homem. Contudo, esta escola tem como missão fazer o ser humano melhor, fazê-lo mais humano, mais resiliente, mais empático com o próximo. Isso porque ele tem o poder de transformar o homem, uma transformação interior, uma transformação no mais profundo da humanidade. Essa parte obscura, quando estamos passando por ela, faz com que o homem seja mais humano. Como afirma Souza, o sofrimento nos torna humanos. Diante das oportunidades da vida, buscar aprendizado é fundamental. Este crescimento não é diferente diante do sofrimento. Todos os seres humanos têm potencial para amadurecer. Como afirma Souza, o sofrimento é um processo de amadurecimento em que todos irão passar. Você não está imune a sofrimentos. Aliás, ninguém está. Como diz, Aristóteles não defendia exatamente o amor pelo sofrimento, mas sim uma perspectiva que reconhecia a importância do sofrimento como parte da experiência humana. Para ele, o sofrimento poderia ser visto como uma oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento moral. Aristóteles argumentava que o verdadeiro objetivo da vida era buscar a felicidade através da prática da virtude, e que enfrentar desafios e dificuldades, incluindo o sofrimento, era parte integrante desse processo. Ele enfatizava que o sofrimento poderia levar à reflexão, ao autoconhecimento e ao aprimoramento das virtudes morais, como a coragem, a temperança e a paciência. Ao enfrentar o sofrimento com sabedoria e virtude, o indivíduo poderia encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais difíceis. Portanto, Aristóteles não advogava um amor pelo sofrimento em si, mas sim uma atitude de aceitação e compreensão em relação a ele, reconhecendo seu papel na formação do caráter e na busca pela felicidade genuína. Em vez da dura face do sofrimento, Aristóteles nos convida a enxergá-lo como um caminho de florescer interior. Assim como uma tempestade purifica o ar, as adversidades da vida podem fortalecer nosso espírito, lapidando-o em um diamante de sabedoria e resiliência. Longe de ser um fardo a ser evitado, o sofrimento surge como uma oportunidade para cultivarmos a mais bela das virtudes, a coragem. Com ela,
Enfrentamos as dificuldades com serena bravura, recusando-nos a ser vítimas e assumindo o papel de autores de nossa própria história. O verdadeiro sábio, segundo o filósofo, não é aquele que foge do sofrimento, mas sim aquele que o transforma em um trampolim para a superação. Em cada passo dessa jornada, elevamo-nos a um plano superior de paz interior e harmonia, descobrindo a força que reside em nosso interior. Que o sofrimento, então, seja visto como um portal para a grandeza, um convite à dança com a alma, um sopro de vida que nos impulsiona a alcançar a plenitude de nosso ser. Em sua obra, Aristóteles não apenas analisou o sofrimento como parte da condição humana, mas também explorou como ele poderia ser transformado em uma fonte de crescimento e autoaperfeiçoamento. Sua abordagem nos leva a refletir sobre a importância de desenvolvermos uma atitude positiva em relação ao sofrimento, não apenas como um obstáculo a ser evitado, mas como uma oportunidade para cultivar as virtudes que nos tornam verdadeiramente humanos. Em relação ao destino, temos opções claras: aceitar o que nos é dado, mesmo que seja infeliz, ou permitir que a irritação e a amargura tomem conta. Outra alternativa é enxergar a beleza na adversidade. Quando somos prejudicados pelas ações dos outros, pouco podemos fazer para mudar isso. No entanto, podemos escolher focar em nosso próprio crescimento e praticar a resiliência em relação ao mundo. Em vez de entrar em conflito ou tentar controlá-lo, podemos nos adaptar e encontrar nossa paz interior. De acordo com Marcos Aurélio, não deve ser visto como um obstáculo para nós. Quando somos alvo do ódio ou desprezo de outras pessoas, isso reflete um problema delas, não nosso. Nossa responsabilidade é manter a serenidade diante dessas situações e resistir à tentação de sermos arrastados pela malícia alheia. Ao adotarmos essa postura, somos capazes de enfrentar qualquer adversidade que surja em nosso caminho com uma visão enraizada na história e no contexto. É importante compreender que a adversidade em si não é prejudicial ao nosso senso de bem-estar. Apenas se torna assim se permitirmos que seja. Portanto, é uma escolha consciente não se deixar afetar por tais influências negativas. Ninguém está no seu melhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos nós temos momentos bons e ruins. Quando você se depara com um problema, faça as mesmas perguntas. Um mundo sem dor é possível? Então não peça pelo impossível. Não veja o sofrimento como uma condenação. Ele não é sinônimo de derrota. É parte da vida, um caminho para o crescimento e a transformação. Aceite-o como um convite à superação, à busca por soluções e à descoberta de sua força interior. Tudo é possível. Acredite em seu potencial e na sua capacidade de superar obstáculos. Com persistência, resiliência e fé, você encontrará a força para transformar suas dificuldades em aprendizados e conquistas. Não se entregue. Enfrente os desafios com a certeza de que você não está sozinho. Busque apoio em quem te ama e te quer bem, e encontre na comunidade e na compaixão a força que precisa para seguir em frente. Abra seu coração para a esperança. Acredite que dias melhores virão. Mantenha o foco em seus objetivos e visualize-se alcançando seus sonhos. A fé e a positividade te guiarão pelo caminho da superação. Não deixe que elas o atraiam para seu próprio inferno pessoal, entendendo que elas existem. Por fim, obrigado a todos. Quero que saibam que vocês não estão sozinhos. Essa tempestade vai passar, basta mantermos o foco. Eu sei que não é fácil, mas podemos superar juntos. Peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o conteúdo. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos continuar a oferecer conteúdo de qualidade. Aqui no canal vocês encontrarão diversos conteúdos que tenho certeza que irão gostar. Como diz Aristóteles, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Até a próxima.